Bom, pessoal, chegamos aqui para mais um Theologicast. Hoje estou com o pastor Maurício, nosso diretor do seminário, professor há anos também na casa, já foi presidente da Convenção Batista Nacional, aqui em São Paulo. E aí, pastor Maurício, quer se apresentar, falar um pouquinho, pessoal, aí de como que tem sido os últimos anos no seminário, a atuação como diretor, novamente, né, diretor? Sim. Oi, Ítalo, graça e paz, parabéns pelo trabalho. Obrigado. É sempre importante, né, a gente poder trabalhar com novas mídias, né? E essa oportunidade que o seminário tem agora de expor os professores, os alunos, os convidados a partir do Teologia Cast, do É Theologicast, isso, né? é. Do Theologicast é uma oportunidade muito boa, né, para todos nós estarmos conversando, né, sobre teologia, que é o principal foco do nosso trabalho, do nosso ministério. Eu estou no seminário novamente como diretor. Eu já fui diretor no seminário durante 6 anos e agora estou voltando. Esse ano eu assumi a direção e para mim sempre é uma alegria poder trabalhar no seminário, porque o seminário é minha casa. Uhum. Eu me formei no seminário, né, desde desde os 17 anos, em 1984, com 17 anos e meio, o pastor Ernesto Torini me aceitou como aluno. Eu tive que ter uma autorização do meu pai para poder fazer o seminário, né? Tinha terminado o ensino médio, ia fazer engenharia, e num culto em que o pastor Ernesto Torini estava pregando, num retiro de carnaval, ele fez um apelo para aqueles que queriam ouvir a voz de Deus e trabalhar no ministério. E eu fui à frente e o pastor Ernesto, como não perdia tempo, ele fez o apelo e ao final ele entregou um folhetinho do seminário. Eu falei, olha, agora que vocês querem realmente entrar no ministério, vocês têm que se preparar. E aí não teve jeito, né? Aí eu entrei no seminário. Mas foi algo de Deus mesmo, e foi um momento especial, né? Porque eu tinha uma rota pré-determinada, eu pensava em fazer uma área, que era a área de engenharia, que a nossa família tinha um certo conhecimento nessa área, e a teologia me capturou primeiro. E o senhor, quando o senhor entrou no seminário, o senhor começou como aluno, né, claro, Sim. e a jornada até começar a lecionar, quais foram as primeiras matérias que o senhor começou a trazer para o seminário, a lecionar no seminário? Então, eu terminei o seminário em 1988, né? E o pastor Paulo, o doutor Paulo, que era na época o coordenador pedagógico, ele me convidou para dar aula de ética cristã. Meu professor tinha sido o pastor Carlos Grassi, ele estava no interior, estava difícil para ele ir ao seminário, Uhum. e eu acabei substituindo. Então eu comecei com ética cristã. E naquela dificuldade, né? Porque você sai do seminário e a gente foi aprendendo na marra. O Dr. Paulo que foi me orientando com bibliografia. Eu tinha feito também a matéria ética cristã, então eu já tinha mais ou menos, né, o roteiro dela. E depois, um outro pastor, muito querido também, que era professor de grego, o pastor Adauri, ele dava aula de grego e aula de história da igreja. E ele também teve que se ausentar. Ele foi para uma carreira jurídica, ótimo professor também, e eu acabei assumindo a cadeira de História. Isso porque eu já estava fazendo História também. Eu já estava fazendo a faculdade de História na Universidade de São Paulo, e aí eu fui convidado pelo Dr. Paulo também para lecionar essa disciplina. Então, no seminário nosso, eu fiquei sempre transitando nessas duas disciplinas. Às vezes em teologia contemporânea, às vezes em outra área de teologia, mas as matérias principais foram sempre essas. Assim, a matéria de ética, ela trata uns assuntos assim bem espinhosos, né? Sim, Porque você tem a ética um e a ética 2, sim, que a gente chama hoje de ética um e ética 2, né? Uma trata mais do âmbito do indivíduo, né, pessoal, e outra é mais a relação social, digamos assim, né, entre as sim, pessoas, dilemas. O senhor encara, hoje, do jeito que a sociedade está hoje, a gente tem muitos problemas éticos de muitas maneiras, né?
Como que o senhor encara, assim, ter que trazer esse tipo de assunto hoje? É mais difícil do que foi nesse início da carreira aí como professor nessa matéria? Olha, no início tudo era mais fácil, não tinha internet. Então o aluno não te questionava na hora. Uhum. Né? Hoje o aluno ele está com seu smartphone, você traz algum conceito, ele já vai no Google. E no Google ele já tem umas 3 ou 4 definições do conceito. Mais do que você até preparou na aula. É. Né? Então hoje a aula tem uma outra dinâmica, o professor hoje é muito mais um facilitador do que aquele que detém o conteúdo ou detém o conhecimento. Porque o conhecimento hoje está à mão. O professor não pode ser um mero, né, reprodutor de conhecimento. O aluno hoje tem, e principalmente aluno de ensino superior, que já fez até outras faculdades, ele já tem uma certa autonomia, ele já sabe onde procurar. Né? Então, hoje o professor ele tem que ser um bom mediador e também tem que entender bastante do assunto, a complexidade hoje é maior. No caso da ética cristã, eu acho que até o ideal seriam 3 semestres de ética. Porque primeiro trabalhando uma ética mais bíblica. Uhum. Então, trabalhando os 10 mandamentos, a mensagem dos profetas, a mensagem de Jesus, o sermão da montanha, principalmente como base de toda a ética cristã. Uhum. E vai para os ensinos do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, das epístolas gerais. Né? Mas, basicamente, o Sermão da Montanha. Né? A partir do Sermão da Montanha, que é a ética de Jesus, né? A gente construir, né, esse fundamento bíblico. Né? A ética do indivíduo, a bioética, Uhum. né, trabalha com assuntos relacionados à vida, à família, também questões científicas atuais, como, por exemplo, a questão da reprodução humana, desde fertilização in vitro, como também a engenharia genética, Uhum. né? DNA, né? E também o que o pessoal chama de 8º dia da criação, a possibilidade de você fazer crianças que seriam clones, né? E por aí afora. Trabalhar a manipulação genética humana. E questões relacionadas à própria família, né? O relacionamento sexual, né? Os conceitos de família, tudo isso a gente poderia dizer nessa linha da bioética. Né? E a questão da ética social, que aí entra a questão ética, social, política, Uhum. questões relacionadas como racismo, também a pena de morte, questões políticas. Né? Tudo isso envolve um conhecimento específico de cada tema e também entendendo que hoje não existem, na ética cristã, temas apenas no preto e no branco. Uhum. Tem temas que são mais fáceis da gente discorrer e trabalhar, mas tem alguns temas que têm tons cinzentos. Esses dão problemas. Algumas coisas elas afloraram muito das décadas Sim, para cá, né? Nas últimas sim. décadas. Essa questão mesmo de racismo veio mais à tona, né? Questão de gênero, que Sim, são assuntos bem porosos. E assim, querendo ou não, isso entra na igreja. Porque hoje você começa a sim, ter, né? perfeito. As pessoas vêm de outros lugares para dentro da igreja e vêm, às vezes, com essa mentalidade, precisa ser corrigido, né? E com relação, assim, a esse período que a gente vive da pandemia, o senhor relaciona, assim, a questão ética, da ética cristã, com esse problema que a gente tem vivido de alguma forma? Não sei se entra aí esfriamento da igreja, ou como que o indivíduo lida, como que as pessoas vão lidar com esse problema desse vírus, de não poder sair de casa, de não poder frequentar culto. Olha, a questão da pandemia na igreja, a gente tem que trabalhar de alguns pontos de vista. Por exemplo, no ponto de vista histórico, a gente tem que aprender com aquilo que já aconteceu no passado, né, outras epidemias e pandemias que aconteceram, e como é que a igreja se portou. Por exemplo, no passado, no começo do século retrasado, né, no século XX mesmo, século passado, comecinho do século XX,
a gente vê que a igreja ela era praticamente um hospital. Uhum. Era a igreja que cuidava de doentes. Na Idade Média, por exemplo, o pessoal se refugiava nas igrejas. E, então, hoje a igreja tem um papel importante? Tem, porque claro que hoje nós temos hospitais, né, e a parte física está bem contemplada, mas, no entanto, a igreja ainda é um socorro para as pessoas, na parte psicológica e espiritual. Né? Em relação à questão ética, a gente fica naquela tensão. A tensão de priorizar a vida. Então, a igreja também tem que se associar aos médicos, aos enfermeiros, com a preocupação de valorizar a vida e também de mantê-la. Então, a igreja ela precisa se associar com o poder civil, poder público, para procurar a melhor maneira de preservar a vida. Então, até é um auxílio, né? Às vezes a pessoa... Tem gente que não enxerga isso, mas o auxílio espiritual que as igrejas dão, às vezes elas até... É mais ou menos o que a capelania faz em épocas normais, sem pandemia, né? Que está no hospital, Sim. traz um alento para aquela pessoa que está ali. Isso às vezes até ajuda o físico da pessoa a se recuperar, né? Não, e pela capilaridade da igreja, graças à igreja, muitas famílias foram atendidas, porque a pandemia trouxe desemprego, Sim. problemas sociais sérios. Nunca nós, por exemplo, no caso da igreja, nossa igreja local, nunca a gente distribuiu tantas cestas básicas como nos dias atuais. A nossa igreja adotou, por exemplo, uma casa de recuperação. Né? Então, a gente todo mês está mandando dezenas de cestas básicas para essa casa de recuperação, para eles poderem se manter. Então, a capilaridade da igreja, porque a igreja está na favela, a igreja está na comunidade, a igreja está nos bairros mais afastados, está nas periferias, ela serve de centro até de distribuição. Muitas vezes ela chega onde o Estado não chega, né? Exatamente. Tem igrejas que já estão bem mais avançadas nos seus trabalhos sociais, que o próprio governo, né, manda cestas básicas para essas igrejas, ou empresas, ou organizações para-eclesiásticas, como a Visão Mundial e outras organizações, mandam para as igrejas distribuem. Faz a operacionalização, né, do trabalho, digamos assim. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto com a Aliança. A Aliança ela conseguiu mobilizar as igrejas para mandar cilindros para a Amazônia. Né? Naquele momento em que houve problemas, né, de respiradores, ou problemas de oxigênio, melhor dizendo, né? E a igreja se mobilizou. E ajudou os hospitais da Amazônia, não somente com cilindros, mas com insumos hospitalares. Né? E depois que depois a prefeitura, o governo se organizaram melhor, tocaram adiante. Mas num momento de emergência, a igreja pôde auxiliar bastante. Então esse é um papel importante, né? Uma questão de comprometimento da igreja com a sociedade, uma forma de servir. Sim. Né? E é um trabalho que muitas vezes as pessoas não veem, né? Às vezes o cara pega só os piores exemplos, né? Fala, o padre pedófilo, o pastor que roubou, não sei o quê, e não enxerga esse outro lado da igreja que assim, é um trabalho que não é visto às vezes, né? É visto por quem recebe a cesta básica, mas não ganha aquele holofote como o escândalo, digamos assim, ganha. Sim. E como que o senhor enxergou durante a pandemia também, essas leis das prefeituras, dos governos, assim, tem que fechar a igreja, não pode abrir. Depois isso foi sendo aos poucos, né, retirado. Mas como que o senhor enxerga isso? O senhor acha que foi válido ou acha que é uma interferência indevida? Eu vejo que foi uma questão nova que aconteceu. Algumas prefeituras trabalharam de uma maneira muito boa. Né? Na época da pandemia, a gente teve contato. Nessa época da pandemia, a gente teve contato com vários pastores e tem contato com vários pastores. Então, por exemplo, algumas prefeituras se organizaram conversando primeiro com as igrejas, né, vendo as suas necessidades, como é que as igrejas também poderiam ajudar. Né? Então, quando é negociado, quando é tratado, e o político ele tem que fazer isso, o papel do político é
é ouvir todo mundo, ouvir todas as partes, procurar os melhores caminhos, né, fazer pontes. Quando isso acontece, né, quando uma prefeitura faz isso, né, o trabalho fica bem coordenado. E até mesmo quando houver necessidade de fechamento, né, temporário, como aconteceu lá em Sorocaba, que realmente era uma questão muito séria em alguns locais, se conversar com o pessoal da igreja, com os conselhos de pastores, você consegue fazer isso. Uhum. Agora, se não existe essa aproximação, se não existe esse contato, né, tudo fica mais difícil. Fica difícil até de compreender, né, o porquê que está acontecendo isso, por que um setor fecha e outro não fecha. Uhum. Né? Precisa haver esse tipo de diálogo. Né? Então eu percebo que onde houve isso, a igreja pôde cooperar até mais com o poder público. Tanto é que hoje grande parte das igrejas estão abertas e não se pensa em fechar as igrejas. São os lugares onde os protocolos são melhor seguidos, Sim, né? O pessoal perfeito, mais se preocupa. Né? E a gente vai aprendendo também. Por exemplo, em nossa igreja local, hoje nós estamos nos aproximando do que o pessoal tem chamado de terceira onda, né? Que é o que vai acontecer mesmo, porque é inverno, você tem um aumento maior das doenças respiratórias, então isso favorece o Covid mesmo. Sim. Né? Então o que a gente, na nossa igreja, a gente está fazendo? Apertar mais. Porque agora a gente já conhece um pouco, a gente já teve uma certa experiência, a gente acompanha o que a prefeitura está trabalhando, os protocolos, então a gente vai apertar um pouco mais, porque o pessoal relaxa às vezes. Sim. Então, novamente, avisar o pessoal do distanciamento, trabalhar com maior rigidez, analisar, porque às vezes a gente solta mais, o culto fica mais comprido, então vamos voltar a ter um culto mais reduzido, né? Vamos ter alguns protocolos próprios. Né? Então, tudo isso a gente precisa estar sensível, né, ao que está acontecendo. Né? E preservando a vida. O pastor, ele é o maior interessado que as pessoas possam ter vida. A gente prega que Jesus veio trazer vida e vida em abundância, né? Vida espiritual, vida também, vida física, né? Biológica. A igreja é promotora de vida. Então a gente tem que ter esse cuidado. E o senhor foi presidente da Convenção Batista Nacional aqui em São Paulo teve uns mandatos, né, durante muitos anos. Hoje o senhor é vice da Nacional, né? Sim. E a convenção também até tem alguns trabalhos assim nesse sentido. Ajudou lá em Mariana, quando aconteceu aqueles desastres lá em Minas Gerais. Perfeito. Né? Conta pra mim assim, como que foi esse período na convenção, como que o senhor chegou até a presidência? Na convenção Batista Nacional aqui do estado de São Paulo, eu tive 2 mandatos. Né? E foi via seminário mesmo. Né? O seminário, a gente lida com muitos líderes, muitos pastores, e o pessoal conhecia a gente. Né? E a gente acabou aceitando esse desafio, mas porque realmente as pessoas confiavam na gente, desejavam que a gente pudesse auxiliar nessa área. Né? Então, como a gente tinha experiência no seminário, tanto como professor como diretor, a gente acabou auxiliando também na convenção. Né? Hoje eu não estou mais na convenção de São Paulo, estive até o ano passado, então a gente enfrentou essa questão da pandemia, tanto no estado, como também na nacional, onde eu já era vice na nacional. Então, o que a gente fez? A gente procurou estabelecer uma espécie de ações, enumerar algumas ações, por exemplo, relacionadas aos pastores, de socorro aos pastores que estivessem com algum problema, isso junto com a ordem de pastores. A gente fez uma programação onde cada regional ia identificar os pastores que estavam com problemas, porque a ideia, né, a ideia que muitos têm é que a igreja, todas as igrejas, elas são muito ricas, correm rios de dinheiro, os pastores são mercenários e as ovelhas são idiotas. Então o pessoal pensa que não conhece a igreja, não conhece a realidade. A igreja é uma comunidade, né, de pessoas, e principalmente uma igreja batista, que tem um regime democrático. Os pastores são escolhidos pela igreja. Né? Os pastores são formados no seminário e na igreja. Né? E o que a gente pode perceber é que muitas igrejas alugavam salões,
né, e de uma hora para outra ficaram sem os membros, igrejas que estavam começando o trabalho. Então houve uma preocupação de você saber quem é que estava passando por dificuldades, por problemas, para poder auxiliá-los e ajudá-los. Graças a Deus foram poucos, viu? Porque os membros da igreja, mesmo não frequentando os trabalhos e às vezes até impedidos, né, de se reunirem, eles continuaram cooperando com as igrejas. Foi uma coisa muito interessante o que aconteceu. São poucas as igrejas que tiveram problemas, né? Mostrando que a igreja é o corpo de Cristo mesmo. Né? São pessoas que se amam, que ajudam uma a outra, e também servem à sociedade. A igreja é fundamental, a igreja é a consciência de um povo. Então é importante que a gente destaque isso. E fora isso, por exemplo, quando teve uma questão emergencial lá no Amazonas, a convenção também auxiliou. Nós fizemos uma parceria com a Visão Mundial e também auxiliamos diretamente os pastores do Amazonas que estavam com problemas. Ouvimos todos, né? Aqueles que estavam precisando de cilindro, nos hospitais, membros que estavam com alguma dificuldade. A gente foi atrás de todos e auxiliou a todos. Poxa, né? Que legal. Até, assim, tratando sobre a convenção, eu já ouvi algumas pessoas, assim, questionando. Poxa, às vezes membro de igreja não conhece, não tem muito, só vai de domingo, né? Poxa, mas o que é uma convenção? Para que serve a convenção? Como que eu vejo a convenção dentro da igreja? Uma pessoa perguntasse isso para o senhor agora. Como que o senhor, assim, esmiuçaria isso para o cara entender como é importante a gente ser um corpo organizado, né? Enquanto Batista Nacional, ter ali um suporte da convenção, no que a convenção pode trabalhar em favor da igreja. O próprio seminário é uma casa de formação de líderes, né? Pastor, líder de ministério de louvor, de missões, né? Enfim, e ele existe por conta da convenção, né? São todas as instituições de apoio à igreja. Como que a gente pode, assim, transmitir para uma pessoa dessa a necessidade e como a convenção é a facilitadora da igreja? Perfeito. A Convenção Batista Nacional, ela tem uma tradição batista, né? Os batistas possuem um governo que é um governo democrático congregacional. Os batistas, eles se organizam como batistas mesmo no século XVII, 1609. Né? Você tem a organização da Igreja Batista em Londres, antes disso até em Amsterdã. Primeiro em Amsterdã, depois eles migraram para Londres. Né? Eram ingleses que fugiram da perseguição, foram para a Holanda, onde havia mais liberdade, fundaram o centro do que foi a Igreja Batista lá, e voltaram para Londres e começaram a surgir igrejas batistas. Eram igrejas congregacionais que defendiam o batismo de adultos. Né? Tem uma história anterior a isso, claro. Tem os anabatistas que até hoje tem um fla-flu teológico, né? Se Batista vem dos anabatistas ou não, a gente tem alguns textos históricos que mostram que já lá em Amsterdã houve sim contato com os anabatistas, né? E ao mesmo tempo a gente percebe que existem doutrinas distintas dos anabatistas. Então fica aquela questão, né? É anabatista, ou veio dos anabatistas, ou dos congregacionais ingleses. Sempre tem essa questão. Mas não entrando nisso, surge então os batistas na Inglaterra, e várias igrejas vão surgindo. E essas igrejas se unem em alianças ou convenções. E como o sistema batista é um sistema democrático, a convenção ela trabalha de uma forma cooperativa. Então a ideia não é que a convenção manda nas igrejas. Não é um governo de cima para baixo. É um governo democrático. Então cada igreja tem os seus representantes que escolhem os líderes regionais, estaduais, nacionais, né? E assim se formam então as convenções. No nosso caso, nós temos a Convenção Batista Nacional,
que é aqui do Brasil, as convenções estaduais, as CBS, e também as associações batistas regionais, que ficam nos estados, nos vários bairros, né, nas várias cidades. Uhum. E qual é a importância da convenção? Primeiro, a convenção não manda na igreja, é a igreja que manda na convenção. É diferente. Uhum. Né? A gente deveria ter essa percepção. E o trabalho convencional é importante porque ele mantém, primeiro, a unidade. Uma coisa é uma igreja local, a influência que ela tem sobre a sua localidade, e outra coisa, um grupo de igrejas, né, que se unem para um trabalho, seja ele qual for, principalmente o de evangelização e de missões. Uhum. Por exemplo, o trabalho de missões, pegando Atos 1:8, que diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ali a gente percebe que o trabalho da igreja é ser missionária, no seu local, que é Jerusalém, um local um pouco mais amplo, que é a Judeia, no outro local, digamos, uma outra província, um outro estado, um outro país próximo seria Samaria, e os confins, que seria um lugar extremamente distante, digamos, o mundo asiático, uma outra cultura muito diferente da nossa. Para a gente fazer esse trabalho como deve ser feito, atingindo as várias esferas missionárias, os vários grupos, somente com o trabalho cooperativo a gente consegue. Porque uma igreja não tem condições de treinar, né, os seus obreiros e membros, tanto para o trabalho de evangelização, como para o trabalho missionário. E aí a convenção, ela fornece, ou ela auxilia as igrejas, né, com uma junta administrativa de missões, com pessoas que administram, treinam, né, têm uma visão estratégica, sabem como mandar um missionário para outro lugar, né, tem já campos missionários, onde a pessoa pode treinar e pode, né, exercer. Às vezes prepara o lugar, né, para o cara chegar, não chegar ali, ser jogado no lugar. Não, pelo né? amor de Deus, missões é uma coisa muito difícil, muito difícil. Né? Então, prepara realmente o sujeito para enfrentar, né, já as barreiras que vão ter e com infraestrutura. Por exemplo, a Junta Administrativa de Missões se preocupa com a questão da saúde do missionário. Se o missionário está no campo, acontece alguma coisa com ele, a Junta rapidamente traz esse missionário para o Brasil ou para algum lugar para ele ser tratado. Nesse período de pandemia também houve necessidade de deslocamentos, de tirar os missionários do campo, né, em lugares mais ermos. Né? Então, você percebe essa importância do trabalho de unidade e o trabalho missionário. O trabalho teológico é fundamental também, porque você, numa convenção, você junta os principais mestres, né, as pessoas que têm excelência em áreas da teologia, e esses vão ensinar nos seminários. E no nosso caso, são pastores, são líderes. Pessoa com bagagem, né? E gente com comprometimento com a igreja local. Não é um teólogo de gabinete, que fica na Torre de Marfim, né, com ar-condicionado, né, fazendo elucubrações filosóficas de como deve ser a igreja, sendo que ele mesmo não pisa na igreja. Não é esse o teólogo que nós desejamos formar, né, mas o teólogo comprometido com a igreja local, que vive a realidade da igreja local. Então, com seminários teológicos. E o aspecto também a convenção é importante para a organização dos pastores. Então, nos vários estados existem as ordens de pastores e a ordem nacional. Cuida do aspecto doutrinário, do aspecto também ético, disciplinar, né, porque essa ordem tem a responsabilidade de disciplinar um pastor que, porventura, ele incorra em problemas éticos, né, morais. Sim, afastar o cara não é dono da igreja. Né? Agora, No numa caso igreja batista. local, sem contato com uma convenção, o dono da igreja é o pastor. Vira um ducado, né? Vira, é um ditadorzinho. Vira um negocinho lá, uma igreja que fica ao sabor do dirigente, né, aos ventos doutrinários que o dirigente quiser impor,
né, sem identidade, porque um papel da convenção é trazer identidade. A gente tem história, tem os aspectos principais, doutrinários, né, tem um aspecto disciplinar, então mantém-se uma identidade batista. Os grandes centros teológicos do mundo, você tem, desde a Reforma Protestante, você tem o ensino católico, que é aquele que a gente conhece antes da Reforma Protestante. Uhum. Após a Reforma Protestante, você tem a linha luterana. Então você tem escolas teológicas luteranas. Após Calvino, você tem a escola reformada, né? Desde os reformados suíços e também os presbiterianos. Depois dos anglicanos, você tem aquela linha anglicana, onde tem a tradição metodista também. Da linha anabatista, ou congregacional, você tem os batistas. Uhum. E no século XX, entra uma outra linha teológica, que é a pentecostal. Então, basicamente, as linhas teológicas principais que nós temos são essas 5. Né, que mantém a identidade das denominações. E até mesmo as igrejas menores, as igrejas independentes, elas foram formadas em uma ou outra tradição. Saiu de algum bebem lugar. de uma outra tradição. Elas não surgem do nada, elas não inventam nada. Uhum. Né? Então é importante que a gente conheça a nossa identidade, analise como nós vamos trabalhar a Bíblia mesmo, como nós consideramos a Bíblia. Então, por isso, uma convenção, ela trabalha unidade, missões, eu diria que 3 aspectos principais: unidade, missões e identidade. Essas 3 linhas principais são importantes no trabalho convencional. Sim. E aí o seminário entra também dentro disso, muito forte com o ensino, a gente tem até um curso de identidade batista, né? Identidade. Com a base sólida teológica, que é para a pessoa não fugir primeiro da Bíblia e depois, Sim. se ela é batista, seguir ali dentro das regras, digamos assim, mas né, que a pessoa seja batista. E o nosso seminário em especial, ele tem muito essa visão, que eu acho que é a visão da convenção também. De que assim, a pessoa ela não vem aqui, como o senhor falou, para ser um teólogo de gabinete. O cara vem para aprender e para chegar na igreja, para ajudar o pastor, às vezes para assumir uma igreja, né? Ou seja, é um curso ministerial, um curso de trabalho. Ele mescla bem, né? A questão acadêmica, a questão teológica, a questão bíblica, a questão de prática do que a pessoa tá aprendendo ali, desenvolvendo, né? E o senhor é pastor hoje da Igreja Batista em Vila Pauliceia. Isso, São perfeito. Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. O senhor começou a igreja ou o senhor assumiu depois? Não. Como que é essa história? Na verdade, eu comecei na Convenção Batista Nacional a partir do seminário. Eu não era do seminário, eu não era batista. Eu fui apresentado pelo pastor missionário Manuel de Melo, que era da Igreja Brasil para Cristo. Para Cristo, sim. Na Rua Tuiuti. Tem uma foto pequenininha, tal, preto e branco, da minha apresentação. O meu avô era assembleano. Meu pai era assembleano. No momento em que houve o surgimento de novas igrejas, o chamado pentecostalismo neoclássico, que surgiu a Quadrangular, o Brasil para Cristo, a Deus e Amor, esses movimentos surgiram muito fortes nesse período. Meu pai, ele acabou frequentando o Brasil para Cristo. Né? Depois, eu sempre acompanhando meu pai, eu participei de algumas igrejas independentes e a Igreja Metodista do Brasil. Depois da Igreja Metodista do Brasil, eu comecei a frequentar um seminário. E no Seminário Teológico Batista Nacional, eu me encontrei mesmo com o batista. No seminário, nós começamos a entrar em contato com um grupo, né, de irmãos e fundamos a Igreja Batista Nova Aliança, aqui na região da Zona Norte, onde fica aqui o local que a gente está gravando, né? Uhum. E na Vila Nova Cachoeirinha. E lá a gente ficou alguns anos. Meu pai era pastor, eu auxiliava. E me tornei pastor nessa igreja, até que no seminário continuei dando aula, ministrando principalmente ética cristã e história da igreja, e surgiu então a possibilidade de pastorear na Pauliceia.
E como o Batista faz, né? Batista ouve alguns pastores e a Assembleia vota, e eu fui escolhido pela igreja, né? E isso foi em 2000. Então, desde 2000, eu estou na Pauliceia. A Pauliceia já tinha uma existência, já era uma igreja já consolidada, um povo maravilhoso. E o pastor, ele saiu da igreja, né? E então houve essa eleição e eu participei da eleição e fui escolhido. E estou lá até hoje. O pessoal tem me aturado. Poxa, legal, porque acho que deve ter muita gente que imagina que o senhor fundou a A Pauliceia. Pauliceia não. Aliás, a igreja que nós fundamos foi a Nova Aliança. Né? E na Nova Aliança era a congregação da Igreja Batista do Povo. Ah, poxa, não sabia. Era a congregação da igreja. E a Pauliceia era também congregação da Igreja Batista do Povo. Quem fundou a Pauliceia foi o pastor Hélio. Ele, na época, não era pastor da convenção. Ele convidou o pastor Altilino, que era da Igreja Batista do Povo, e o pastor Altilino ajudou na organização da igreja. E aí o pastor Hélio depois fez o seminário nosso, né, se formou, e aí a igreja depois seguiu sozinha, mas também começou como congregação da Batista do Povo. Caramba! Nessa época o pastor Enéas era pastor da Batista do Povo, pastor, né? Enéas. A Nova Aliança, eu me lembro que um dia eu estava com uma piruinha pegando as cadeiras emprestadas lá da Igreja Batista do Povo. Eu mesmo fui lá, o pastor Enéas falou, pode pegar essas cadeiras. E foram com as cadeiras emprestadas da Igreja Batista do Povo que a gente começou. E num salão alugado que a gente começou a Nova Aliança. Né? E na Pauliceia começou também numa casa alugada, que depois o pessoal foi se organizando, compraram, né, uma propriedade. E mais recentemente a gente adquiriu outra propriedade também, ao lado da igreja, e que a gente pretende fazer um trabalho mais social, um Instituto de Ação Social. Poxa, que legal. Ernesto Tonini. Trabalhar com os velhinhos. Poxa, que legal. E o senhor conheceu o pastor Ernesto Tonini num evento, né? Que você estava falando no começo. Sim. E quanto tempo foi de caminhada com o pastor Enéas? Como que foi pastor Enéas a jornada com ele? Pastor Enéas, ele fez o meu casamento, né? Ele foi meu professor no seminário, tive a honra de ter matérias como arqueologia, Novo Testamento com ele. Pastor Enéas, ele foi presidente da Sociedade Bíblica. Ele era comentarista de Bíblias de estudo, né, essa da vida que surgiu, ele foi comentarista também. Então o pastor Enéas, ele tinha uma inteligência, ele escreveu um livro que até hoje o pessoal usa em seminário. Isso é uma coisa rara, período interbíblico. Sim. Até hoje o pessoal usa em seminários. É um livro meio que único, né, esse livro. Tem até uns que surgiram posteriormente, mas o livro tem uma base tão boa, né, que até hoje ele é usado. E também geografia bíblica, sim, das terras bíblicas, da Terra Santa. Era a área dele, né? Ele ministrava aula nessas áreas. A aula com o pastor Ernesto Tonini era maravilhoso. Né? E o pastor Ernesto, ele era engraçado, viu? Algumas coisas. Na seriedade dele, ele às vezes era engraçado. Teve uma aula que eu, muito ingênuo, né? Estava ali querendo sempre mostrar serviço, né? Respondendo aqueles alunos, né? Meio que nerd, né? E ele disse, irmãos, aquela passagem em que dois israelitas, dois do povo hebreu estavam carregando uvas, né, e precisavam carregar em 2 pessoas, quantos quilos deviam ter aquelas uvas? Aí um disse 50, 60, 70, eu falei 200. Falou, não, seus tolos, devia ter só 20 quilos só, era bastante, mas uva não pesa tanto assim. Eu fiquei envergonhado na época, né? Mas o pastor Enéas, ele foi o nosso professor, depois foi o nosso mentor, né? Quando era professor, nós estávamos sempre nas reuniões de professores ali, junto com o Dr. Paulo.
duas pessoas fundamentais, né? Dr. Paulo e pastor Ernesto Tonini. Pessoas que nos deram exemplo de caráter, porque o pastor Ernesto Tonini, ele sempre zelou por isso. Né? E o pastor Ernesto Tonini foi chamado de Billy Graham, Billy Graham brasileiro. Uhum. Porque aos 80 e tantos anos, com 63 anos de ministério, ele ainda dava aula no seminário e dirigia culto na igreja. Então, ele teve um ministério que foi muito extenso. Né? E foi presidente da Sociedade Bíblica, fundou o Seminário Batista de Perdizes, Faculdade Teológica de Perdizes, foi ele que fundou, quando ele era diretor do Colégio Batista. Fundou o Seminário Teológico Batista Nacional. Né? Então, era um homem de muita ação. E eu aprendi muito com ele. Nós tivemos a oportunidade, o vice-diretor, pastor Omar também, né, aprendeu muito com ele. Nós tivemos oportunidade de ver, né, e não só na teoria, como na prática, né, um exemplo de ministro do Evangelho. E o Dr. Paulo também. O Dr. Paulo, uma sabedoria maravilhosa. O legado dele é tão grande, né? Que ele construiu muita coisa na Convenção Batista Brasileira, na Convenção Batista Nacional praticamente iniciou a Convenção Batista Nacional, né, junto com outras pessoas, mas por isso, ele é tão ativo que ele foi, né, o Ministério, não à toa viveu 103 anos, 103? 101. Né? E no caso do pastor Ernesto Tonini, o seminário se chamava Seminário Teológico Batista Nacional de São Paulo. Né? E acho que foi em 2006, se eu não me engano, mudou para Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Tonini, que foi uma ótima homenagem, né? Porque ele, a gente pôde homenageá-lo em vida, né? E a casa tem tudo a ver com o legado dele. No passado a gente tem vários líderes, né? John Stott, o Martin Lloyd Jones, todos eles deixaram um legado teológico importante. E o pastor Ernesto Tonini deixou um legado teológico importante, a partir da renovação espiritual. O pastor Ernesto Tonini, ele era batista, saiu da Convenção Batista Brasileira, aliás, foi saído da Convenção Batista Brasileira por causa da renovação espiritual, por acreditar no batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais como uma realidade no dia de hoje. Hoje, vários batistas brasileiros acreditam como ele, vários, né? E até muitos, até antigos que lembraram essa cisão, diziam que não deveria ter tido essa cisão, que era possível caminhar juntos, né? Mas a história aconteceu, não tem como voltar atrás, a gente tem que saber agora lidar com o presente, né? Mas o pastor Ernesto Tonini, ele deixou um legado teológico de uma visão teológica ortodoxa, bíblica, batista, mas no poder do Espírito Santo. Então, por exemplo, no nosso seminário, a gente tem na matéria pneumatologia uma ênfase na questão do batismo no Espírito Santo. No nosso seminário tem a história dos avivamentos, falando sobre a necessidade da igreja ser avivada, né? Também no nosso seminário a gente tem em todas as matérias, é como se fosse um eixo que está em todas as disciplinas. É a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo, né? Então esse é um legado importante que ele deixou. Poxa, que legal. E até caminhando para o final já, o senhor comentou sobre o legado do pastor. A gente está falando sobre o legado do pastor Enéas, que era uma pessoa de ação. E uma vez, eu acho que na AGO de 2018, se não me engano, o senhor comentou sobre alguns números. Talvez agora de cabeça a gente nem vá saber falar esses números. Mas assim, como daqui a uns anos a projeção é de que vão faltar pastores, como acontece na Igreja Católica, né? Um déficit de padres, de sacerdotes na Igreja Evangélica, principalmente nas históricas. E aí a gente trazendo para o Batista, que é o nosso campo, né? Vão faltar ministros. Como que o senhor enxerga isso? O que será que está faltando? Foi feita uma pesquisa na ordem de ministros batistas nacionais, na Urmiban,
mostrando que a maioria dos nossos pastores está na faixa dos 40, 50, 60 anos. E que os que estão entrando são uma minoria. E estão entrando tarde, 30 e tantos anos. Então está faltando novos obreiros. Daqui 10 anos, a gente não vai dar conta. Por quê? Porque esses que têm hoje 40, 50, 60 vão jubilar ou vão para a glória. Uhum. Tem muita gente que vai para a glória. E se continuar desse jeito, a gente não vai ter condições de atender as igrejas que nós temos atualmente. Fora, né, o trabalho missionário, o trabalho evangelístico, a fundação de outras missões, de outras igrejas. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo de entrar no seminário aos 17 anos e meio, está cada vez mais raro. Os jovens estão entrando cada vez mais tarde no seminário. Né? Então, até é um apelo. Né? É um apelo para que as pessoas que têm o chamado, porque Deus continua chamando. Deus está vocacionando as pessoas. Então, aqueles que já têm um chamado, façam o seminário. Façam teologia. Porque a teologia, ela não é um luxo. Não é apenas para você fazer teologia, né, para você ostentar um diploma. Você não vai curar um enfermo com diploma. Né? Não vai expulsar um demônio com diploma. Você não vai pregar, assim, o diploma não vai pregar sozinho. Né? Isso é vocação. O seminário, ele prepara o vocacionado. O seminário não faz pastor. O seminário treina aqueles que já são chamados ao pastorado. Né? Então, o seminário é uma necessidade. Ah, pastor, mas não tem seminário na Bíblia, não tem faculdade teológica na Bíblia. Como não tem? O que é a escola de profetas com Samuel? Elias e Eliseu tinham uma escola também de profetas. João Batista tinha discípulos. Jesus Cristo fez o melhor seminário que uma pessoa possa ter. Né? 3 anos intensos, né, com 12 homens. Um foi reprovado, né? Um não passou. Né? Mas 12 homens. E o apóstolo Paulo também tinha uma escola missionária. Ele alugou a escola de Tirano em Éfeso. É só ler Atos dos Apóstolos. Ele alugou a escola de Tirano em Éfeso, onde ele fez uma escola para ensinar os missionários. Então, quem passou por essa escola? Filipe, Tíquico, Silas, Timóteo, Epafrodito, todos aqueles nomes que a gente vê, né, nas cartas paulinas, tiveram um ensino importante. Então, o seminário é para isso. A gente não aprende sozinho, a gente aprende com os outros. Então, é importante realizar e fazer o seminário. E o pessoal que foi vocacionado, que no culto sentiu o chamado, como eu, né, fui chamado por Deus num retiro espiritual, onde o pastor Ernesto Torini estava pregando, temos o Seminário Teológico Batista Nacional. E qual mensagem que o senhor deixa assim, para o pessoal? E assim, também aproveitando para emendar uma pergunta na outra, o senhor acha que qualquer pessoa está apta a estudar no seminário, ou precisa ter uma bagagem de igreja, ou às vezes o cara acha que precisa ser só vocacionado? Não sou pastor, mas eu quero aprender. Como que o senhor acha que... Eu vejo o seguinte, teologia hoje, o Roger Olson, ele trabalha isso. Tem 5 aspectos aí na teologia, né? Ou 5 tipos de teologia. Porque teologia todo mundo faz, hein? Aquela irmã ou irmão que acha que o Espírito Santo dá na hora, que ele fala o que tem que falar, e Deus enche a sua boca e tudo mais, e ele traz as profecias ou as mensagens, está fazendo uma teologia. A teologia dele é que Deus dá na hora. Né? Não é aquela pessoa que também abre a Bíblia e coloca o dedo, né, numa das passagens, né, e Deus está falando comigo, está fazendo teologia. Porque teologia é o estudo de Deus, é a forma como nós entendemos Deus, a forma como nós aprendemos acerca de Deus. Então tem a boa teologia e a teologia ruim. Esses exemplos de teologia são teologias ruins, né, porque não tem uma base bíblica, não trata a Bíblia com respeito,
não entende a Bíblia na sua totalidade. Uhum. Então, por exemplo, a teologia popular é essa teologia, da teologia do dedão, o pessoal fecha e tal, e vê o texto. Ou, por exemplo, uma pessoa que participou de uma marcha, que tinha que colocar os seus pedidos na sola do sapato. Né? Isso é uma teologia popular. E teve o caso, né, de uma irmã que me disse que ela participou de uma marcha e tal, e ela foi lá, escreveu rapidinho tudo, foi resolvendo, tinha umas compras para fazer, pediu para o marido fazer as compras e tal, e aí colocou, né, a lista, né, de pedidos na sola. Aí depois chegou, marchou, cantou. Quando voltou para casa já exausto, o marido: e aí, você marchou? Tudo bem? Não, tudo bem. Você viu os pedidos de oração, tal, fez os pedidos de oração? Ah, fiz, eu marchei, a gente vai ter tudo isso em nome de Jesus. Eu falei: não, acontece o seguinte, o pedido de oração está aqui. O que você levou foi o pedido de compras, a lista de compras. Então, esse tipo de teologia é a teologia popular, é a teologia de palavras de ordem, né? É uma má teologia. Uhum. É uma mística, às vezes. Mística, né? Se deixa levar por uma série de coisas. O sujeito sonhou em alguma coisa. E algumas igrejas mantêm o pessoal nessa ignorância, nessa teologia popular, porque é interessante, porque aí faz algumas campanhas, faz alguns tipos de cultos meio exagerados, e pede dinheiro para o pessoal e vira um grande comércio. Essa é a teologia popular. Mas além da teologia popular, existe uma outra teologia, que é aquela teologia, digamos, mais simples, fundamental, que é a denominacional, que a pessoa conhece os princípios da igreja, os principais aspectos da igreja local, da denominação. Isso já é uma teologia, digamos, denominacional. Existe uma outra teologia, que é a teologia ministerial, que é uma teologia mais prática, que a pessoa está, por exemplo, no ministério da diaconia, então ela tem um ensino mais próprio do diácono, ou a pessoa ela faz algum tipo de trabalho no louvor, então o pessoal dá alguns parâmetros para que a pessoa possa crescer no louvor e na adoração, na oração e assim por diante, no ensino, na escola bíblica dominical. Né? Então você tem esse tipo de teologia, que é a teologia mais ministerial. E existe a teologia profissional, não no aspecto ruim. Sim. Profissional seria aquela pessoa que está integral no ministério, que são os pastores, né? Aquelas pessoas que têm a vocação, né, de dirigir um trabalho. E existe a teologia, que é o teólogo de gabinete, que nunca vai na igreja. Os radicais são ruins. A teologia popular e o teólogo de gabinete, esses são maus exemplos de teologia. Mas no restante, teologia faz bem. Entrar num seminário teológico, para você se aperfeiçoar, no grau que você tiver, está bem. O que é importante é haver o acompanhamento do pastor. Por isso que no nosso seminário a gente pede carta do pastor, e uma conversão que não seja menos de 2 anos, um batizado, né, menos de 2 anos, justamente para que a pessoa possa já ter uma base para aprender teologia. Então, teologia só faz bem. Para mim, só fez bem. Ah, então aí, ó, já está feito o convite para você dar uma passada no seminário. Né? Nossas aulas presenciais voltam no próximo dia 14 de agosto. E você pode ir lá um sábado acompanhar, sem compromisso, né? Para conhecer justamente, para encontrar o pastor Maurício, o pastor Omar e outras pessoas que ainda vão vir aqui no nosso Teologicast, bater um papo com a gente, contar um pouco da história. E você vai poder conhecer pessoas de carne e osso, que tem uma jornada, que tem uma bagagem, né? Porque o seminário é isso também. Sim. O seminário é além do estudo em si, relacionamento. Ele é esse relacionamento, né? Fundamental. E parabéns, né, por esse trabalho, né, por essa iniciativa. Né? Eu sei que a gente vai aprender muito. Os nossos professores são ótimos, temos alunos que estão no ministério, no pastorado, que certamente vão colaborar bastante com a gente. Ah, com certeza. E as pessoas que certamente vão ser convidadas aqui sempre vão acrescentar alguma coisa na nossa vida espiritual. É isso aí. Então, dia 7 também, não vou esquecer, nossa aula inaugural. Em breve a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. E vai ser pela internet e aqui pelo YouTube também.
Tenho certeza aí que vai trazer muita coisa, já vai agregar muita coisa para você. E não esqueça, curta o vídeo, compartilhe, né? E siga o seminário nas redes sociais, sempre @STBN Oficial. Todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, para você acompanhar todas as novidades aí. E quem sabe fazer uma visita para o curso presencial ou entrar no YouTube e ver algumas aulas que a gente tem do EAD, porque hoje não tem mais desculpa, você pode estudar tanto EAD, né, presencial, à distância. É muito sólido também o ensino à distância do seminário, né? Muito bom. O Pescador, que é o nosso diretor pedagógico do EAD, ele montou, né, uma grade, a nossa grade normal de teologia, e com muitas atividades, né, diversificadas, que dão ao aluno, né, uma dinâmica de estudo que não é fácil não, hein? Eu acho que o EAD é mais difícil do que o presencial. É mesmo. Esse cara não é muito regrado, ele vai perder na mão. Ele né? vai ter que se disciplinar, não tem jeito. Exatamente. Né? Porque o EAD exige esforço. E existe o contato, porque existe o fórum, existe também o contato com o coordenador, com o monitor. Né? Então existe esse contato. É a modalidade dos nossos tempos. Eu gostaria que tudo fosse presencial, tudo fosse mais presente, né? A gente tivesse esse relacionamento tete a tete. Mas hoje você vê, até a própria pandemia nos ensinou que o EAD e também pregações virtuais são importantes. Virtualizou um pouco a coisa, mas... Eu criticava, rapaz, eu era um crítico. Eu falava, onde já se viu o sujeito ficar assistindo culto pela televisão tal, e não frequentar uma comunidade, e hoje eu tive que pregar, né, na frente de uma câmera. Tem que adotar, né? Mas tem um lado bom que é esse. Você atinge, às vezes, uma pessoa que se mudou, gosta da igreja e não está mais na cidade, alguma coisa. Né? Agora eu já sou favorável a essa ideia também. Legal, porque também assim, é uma forma também de missões, né? Sim, perfeito. O mundo virtual alcança um mundo fechado ao evangelho, né? O apóstolo Paulo tinha uma expressão, né? Ele falou para Timóteo isso. Eu estou preso, mas o evangelho não está preso. Então a gente pode estar em lockdown, mas o evangelho não está preso. Não. Exatamente. É isso aí. Que é um pouquinho do pastor Maurício, um pouquinho da história dele. E em breve acho que a gente vai bater mais um papo de novo. Amém. Deus abençoe, viu? Amém, pastor Maurício. Obrigadão aí pela presença. Um abraço. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.